Estamos de volta com o programa Ponto Final. Hoje nós estamos falando sobre violência no trânsito. Os nossos convidados de hoje são Eliandro Canto e Miguel Ângelo, do projeto Salva Vidas no Trânsito. Antes de mais nada, obrigado pela presença de vocês aqui no Ponto Final. Nós é que agradecemos. E eu queria dizer para vocês que o projeto de vocês, antes de mais nada, é um dos projetos mais dignos de mérito, né, dos projetos que aconteceram aqui em Teresópolis nos últimos anos. Um projeto que busca justamente conscientizar as pessoas sobre a importância de preservar a vida no trânsito. Hoje a gente sabe que a violência no trânsito é um problema de saúde pública, né? O número de mortes vem aumentando muito. Apesar de tudo, com esse esforço de vocês, com certeza, se não houvesse esse esforço, o número de mortes seria muito maior. Bom, vamos começar pelo início. Apesar da divulgação que vocês têm feito com internet, com TV, e muita gente conhecer, ainda há pessoas que não conhecem o projeto Salva Vidas no Trânsito. Eu queria só que vocês resumissem para a gente como, quando e por que foi criado esse projeto. Então, no ano de 2011, eu fazendo uma pesquisa na internet, eu assisti um vídeo de uma menina que me chamou muita atenção e me comoveu demais. Então, a partir daquele momento, eu percebi que a gente tem que parar com aquela mania de só fazer alguma coisa para mudar quando acontece na nossa família ou com a gente. Esse vídeo que eu assisti me fez compreender que é preciso a gente fazer alguma coisa antes que as coisas aconteçam. E daquele momento para frente, eu conversando com o Miguel, mostrei para ele também se comoveu demais com aquilo e a pergunta foi: vamos fazer alguma coisa diferente para a gente realmente tentar acabar ou diminuir o máximo possível os números de acidentes de pessoas vitimadas nessa grande turbulência, né, essa grande tragédia que acontece todos os dias no Brasil. A partir daquele momento, a gente lançou no dia 11 de maio de 2011 o projeto Salva Vidas. E de lá para cá, até hoje, a gente já falou para mais de 13 mil pessoas, entre crianças, adolescentes e empresas, né? Que hoje, graças a Deus, algumas empresas, a gente participa de várias CIPAs, né? De grandes empresas na cidade e fora da cidade. E é importante dizer que dessas 13 mil pessoas, muitas de fora. Quer dizer, o projeto de vocês já ultrapassou os limites de Teresópolis, né? Vocês já foram dar palestras, já foram fazer apresentações, né, do projeto em outros municípios. Sim. Não é isso, Miguel? É verdade. Nós tivemos a oportunidade de sermos convidados por uma escola estadual lá em Niterói. Inclusive, a professora e coordenadora da escola, a Flávia Araújo, nos deu a oportunidade, conheceu através da irmã dela que trabalha aqui em Teresópolis o projeto, achou legal, por iniciativa própria, estar levando, porque a área de Niterói é uma área muito carente também, só você visitando, eu canso de visitar e sei como é que funciona. Então esse problema trânsito, ele é caótico, não é só em Teresópolis não, é no Rio de Janeiro, é no Brasil e no mundo inteiro. Então, através dessa oportunidade que nós tivemos, nós podemos levar a nossa mensagem para aqueles jovens adolescentes que ouviram. Há 15 dias atrás nós estivemos no complexo da Comperja, por solicitação do consórcio SPE, de uma das grandes empresas envolvidas lá dentro do trabalho, e assim a gente vai caminhando, divulgando. Tivemos outras oportunidades que nós não podemos ir por falta de recurso, né? Que nós não temos capital próprio para estar investindo. A gente não tem apoio de poder público e de gente grande que possa realmente fazer com que esse trabalho expanda da forma que a gente queira. Isso é uma coisa que realmente a gente tem que até reforçar aqui, né? O projeto hoje, o projeto Salva Vidas no Trânsito, ele só existe por conta não só da iniciativa de vocês de criar, mas por conta da persistência de vocês até em se doar ao projeto, porque apoio financeiro externo praticamente não existe, não é isso? Nós temos alguns empresários, poucos, né, que ajudam com o que podem também, mas é muito pouco. Como o Miguel muito bem colocou aqui, nós tivemos convite, para você ter ideia, não só em outros municípios, mas para outros estados. Né? A gente teve 2 convites de outros estados para que a gente fosse fazer um trabalho lá, mas por falta de recurso, né, nós não tivemos como ir. E a gente também agradece demais essas pessoas que acreditam junto com a gente, né? Apesar de serem muito poucos essas pessoas, são eles que ajudam a fazer toda a diferença, são eles que ajudam a fazer com que o projeto Salva Vidas tenha chegado onde chegou até hoje. No que consiste exatamente o projeto Salva Vidas no Trânsito? Para as pessoas em casa que ainda não sabem, ainda não puderam assistir a uma palestra de vocês, no que consiste o projeto Salva Vidas no Trânsito? De que tipo de ações consiste esse projeto? Olha só, primeiro ele veio de uma demanda,
né, que a gente entende ser necessário, até porque trânsito hoje tem que ser enxergado como um problema fisiológico. Você necessita de água todo dia, você precisa de alimentação, e trânsito não é diferente. Você está se deslocando para um compromisso, para o seu lazer, para o bem-estar social, utilizando o carro ou indo a pé. Então ele faz parte de um sistema. Então o que acontece? Nós queremos pregar uma nova cultura de paz no trânsito, onde o indivíduo, antes dele entender que é o camarada que está atrás de um volante ou em cima de uma moto, ele entenda que ele é pedestre. E existem responsabilidades. O Código de Trânsito, ele rege uma série de condutas que caracteriza a gente como agressores na não observância da lei. Essa é a verdade. Regras de conduta de trânsito. Assim como nós temos, né, através da Constituição Federal, que nos dá o livre-arbítrio dentro de ressalvas, o que você pode e o que você não pode. Então a gente quer passar que você pode, mas olha só, olha o direito do outro, que vocês têm o mesmo direito. E não utiliza o carro para matar, porque carro agora virou arma. Moto, então, um dos maiores incidentes de trânsito em Teresópolis. A gente vai falar, bateu, caiu de moto, não tem certo ou errado. O camarada vai pagar lesão corporal. Quem é que financia isso? Seu dinheiro, meu dinheiro. Agora, esse tipo de conscientização, que é o objetivo de vocês, passar esse tipo de filosofia de vida, né, de conscientização, de que carro não é arma, de que a vida é mais importante do que tudo, vocês passam através de quê? Vocês passam através, eu sei que vocês têm um site na internet, um programa aqui na TV, eu queria que vocês detalhassem um pouquinho mais isso. Então, a palestra hoje ela consiste em 3 temas, né? A palestra ela tem quase 2 horas, mas ela consiste em 3 temas. O primeiro, alcoolismo. A gente foca muito no alcoolismo. Segundo um estudo feito pelo Instituto Sangari, 300 mil jovens estão envolvidos hoje com álcool e drogas no Brasil inteiro, tá? E em Teresópolis não é diferente. A gente vê aí o grande número de apreensões que a Polícia Militar, junto com a Civil, tem feito na cidade, e o índice de droga e alcoolismo na cidade é realmente absurdo. E a gente percebe demais isso, Rolf, nas escolas onde a gente está fazendo as palestras. Segundo momento, a gente tem a parte toda de trânsito, onde a gente fala sobre, mostra alguns acidentes, algumas histórias comoventes de pessoas que sobreviveram após um acidente e levaram da vida delas, né, o exemplo do que não se deve fazer, né, e o que o trânsito ocasionou de mudança para aquela vida. Por quê? O pai, quando ele cria um filho, ele pensa que o filho ele vai estudar, vai fazer a faculdade, que ele vai ser uma pessoa do bem, mas principalmente com saúde, com todos os seus membros, né? E o que a gente percebe é que hoje existe uma carnificina por causa dos acidentes de trânsito. Pessoas que têm seus membros, né, completamente machucados ou até muitas vezes amputados e estão fora do mercado de trabalho para a vida inteira. Isso não tem jeito. Por conta dessa guerra, né, que é travada todos os dias nas ruas, Perfeito. Não só de Teresópolis, mas do Brasil e do mundo, né? O Brasil, a gente sabe, é um dos campeões nesse problema, mas não é o único país, é um problema de conscientização mundial, né? E no terceiro ponto é exatamente o que se deve fazer e o que não se deve fazer num acidente de trânsito, que são dicas que nós, junto com o Corpo de Bombeiros, estudamos, né, como que a gente poderia passar de forma adequada para as crianças, adolescentes e adultos, né? Então a gente passa também essa parte toda, porque até uma criança ele pode ajudar, mesmo que seja pegando o telefone e ligando para o Corpo de Bombeiros. Sem dúvida. E a gente sabe muitas vezes que as crianças também são fundamentais até na conscientização dos pais, né? Porque se você consegue mostrar através de ações educativas para a criança, primeiro você está formando ali já um futuro motorista, né? Perfeito. Mas naquele momento mesmo, a própria criança acaba sendo também um agente educativo indireto, porque ele vai passar o que ele aprendeu para o pai, para a mãe, enfim, para uma série de pessoas, né? Com certeza. Para a gente encerrar esse bloco, vocês têm sentido resultado efetivo? Assim, vocês sentem que realmente esse trabalho de vocês está fazendo diferença em relação a essa guerra que é travada todos os dias no trânsito? Olha só, Rolf, mensurar números é muito difícil, porque a gente só consegue enxergar isso cada vez que chega uma pessoa, um jovem, um adolescente perto de você,
e perto da gente e fala assim: poxa, eu assisti a tua palestra, gostei muito, levei para os meus pais, para os meus tios, realmente eu tenho um irmãozinho que fica fora da cadeirinha, a gente alerta papai e tudo isso, e ele, né, ele ouve pelo menos, não reclama quanto a isso. Então esse feedback da sociedade que a gente está tendo é que vai nos ajudar a ter uma visão de como isso está chegando, qual é a abrangência que está chegando e onde a gente pode chegar com esse trabalho. E esse resultado, quer dizer, esse contato direto, esse feedback direto que vocês estão conseguindo ter na medida que vocês fazem essas palestras. Sim. E com todos esses instrumentos de divulgação. A gente tem muitas, né? Histórias, né, o Rolf? A gente tem, por exemplo, agora a última, a gente teve, como o Miguel falou, na Comperj, né, numa instituição que trabalha para a Petrobras, e a gente teve uma história ali muito comovente. A gente, depois da palestra, tem um senhor que levantou e foi até nós, e ele se apresentou e falou: olha, eu tenho 40 anos de Petrobras, já tenho 60, estou aposentado, mas continuo trabalhando, 20 anos eu fiquei embarcado e passei por muitas palestras de segurança e tudo mais, mas ninguém, em nenhuma palestra que eu participei, conseguiu mexer e me comover como vocês. Ele nos abraçou na hora e começou a chorar ali, ó. Então, assim, não tem dinheiro que pague isso. A gente sabe que a gente consegue mexer, e essa ideia do projeto não é fazer palestra e ensinar as pessoas a dirigirem, porque nós não somos guardas de trânsito e nem temos autoescola para poder fazer isso. A nossa intenção, de verdade, é mexer lá, no coração da pessoa, é tocar lá no fundo para que ele se sensibilize e transmita aquilo que a gente falou naquele momento para a família dele, para que ele multiplique essa informação. Exatamente, seja um agente multiplicador, né? Essa é a ideia. Bom, o nosso tempo nesse bloco, felizmente, terminou. A gente vai chamar agora os nossos comerciais. No próximo bloco eu quero falar com vocês sobre a violência no trânsito aqui em Teresópolis. Será que os números de mortes causadas por acidentes de trânsito aumentou ou diminuiu aqui na nossa cidade? É o que você vai ver daqui a pouco no programa Ponto Final. Até já!